Olá, boa tarde aí para todos que vamos começar a entrar na nossa live, no nosso Web Hour Live de sexta-feira. Estou fazendo um convite para um bate-papo com pessoas, primeiro especiais, grandes amigos, para falar um pouquinho sobre direito previdenciário. Sempre temas novos, né? As questões das mudanças legislativas, mudanças na nossa advocacia previdenciária, o que precisamos ficar atento. E a cada semana, um convidado, um amigo especial para falar um pouquinho sobre a nossa advocacia previdenciária. A nossa querida convidada já está aqui, vou estar chamando ela. Espera aqui, querida. Oiê! Olá, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Deixa eu só colocar meu fone aqui direitinho, que ele não... Tá ok. Ah, foi. Agora foi. Tudo bom contigo, minha linda? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Primeiro, eu quero te agradecer por participar desse meu projeto aí que eu iniciei o ano passado, na semana passada com uma grande amiga. E a segunda, assim, ó, vou ficando emocionada com as minhas queridas amigas, né? Primeiro, amigas. Segundo, parceiras na advocacia previdenciária. Então, assim, de início, eu quero te agradecer demais de você ter aceito esse convite e estar participando desse meu projeto aí que se iniciou, o segundo, para a gente falar um pouquinho sobre na advocacia as mudanças, temas que têm uma repercussão importante, né? Trazer realmente uma forma de bate-papo tranquilo, mas falar sobre coisas importantes que precisamos sempre ficar atentos na nossa advocacia previdenciária. Então, eu vou te apresentar Rayane Willis Neiva Máximo. Primeiro, uma grande amiga. Segundo, uma mega advogada previdenciarista. Reside lá em Brasília, por isso que eu nas minhas viagens, a gente sempre estivemos juntas, ela me hospedou na casa dela, então nos tornamos cada vez mais próximas. Participamos, né, do IAP, você ainda participa lá, então nós nos conhecemos realmente nessa labuta aí, quando eu estava na gestão lá, depois, antes junto com a Luciana, né, e depois comigo, e continuamos parceiras aí na nossa advocacia previdenciária. Então, uma grande professora, uma grande advogada, né, e especialista dentro da advocacia previdenciária em regime próprio. Então, que tem houve tantas mudanças com a reforma, como é o regime geral, no seu contexto, ele tem uma população maior, né, do que no regime próprio, a gente pensando no regime geral, mas o regime próprio também teve muitas mudanças, né, e que eu acho que se fala um pouco menos, né? Então a gente tem que prestar muita atenção para quem faz um pouquinho atende o servidor. Eu aqui em São Paulo atendo a parte de estado e município aqui, então sempre eu sou muito procurada por causa disso, porque é uma advocacia muito específica, né? Então seja bem-vindo ao nosso happy hour aí, previdenciário, e te dou a palavra aí para você iniciar um pouquinho do nosso assunto sobre que é tão difícil, mas tão importante, né? Juros de correção monetária. E esse tema do STF, do 810, que foi no final do ano, e vai ter uma repercussão importantíssima para a advocacia previdenciária. Então, eu acho que é um bate-papo, ele é técnico, mas ele é importante, porque vai ter muitos reflexos, né? Então, vamos aí começar o nosso, porque eu falo que uma hora voa, né? Então, vamos começar aí nosso tema importantíssimo. Então, Te dou a já. palavra, minha amiga. Boa tarde, Fiorella, boa tarde a todo mundo aí que está assistindo. Obrigada pela presença de vocês. E foi uma honra para mim, né, receber esse convite, segundo convite já. Fiquei muito feliz. Obrigada de verdade. E é isso aí que você disse, né? Nós que atuamos na advocacia previdenciária, e na verdade os advogados em geral, a gente se prepara muito para o jurídico, né? E
atua pouco com a relação do cálculo, né? E praticamente todas as ações judiciais, elas visam algum efeito monetário, né? Algum efeito Verdade. financeiro. E aí isso acaba fazendo com que... E essa questão da correção monetária e dos juros, ela mudou muito nesses últimos tempos. E Exatamente. nós como advogados, muitas vezes nos deparamos com situações em que a gente precisa conferir o cálculo da outra parte, ou fazer o cálculo, entregar, né, para o juiz. Então, é muito importante que a gente saiba discernir essas questões e possa atuar da melhor forma para o nosso cliente, sempre em prol do direito previdenciário. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Então já vamos começar. Vamos começar. O primeiro ponto assim, que eu vejo que a gente tem que diferenciar mesmo em relação ao que são os juros e o que é a correção monetária. Eu também tenho, a Fiorella sabe, eu tenho uma empresa de cálculo junto com meu marido, né? Então a gente atua bastante nessa questão da apuração do cálculo judicial em si. E eu vejo muitos advogados, quando eles passam um relatório de cálculos para a gente, eles não veem o que é a correção monetária e o que é os juros de mora, às vezes embola tudo, vê que né, não tem uma diferenciação. E o próprio STF, inclusive quando ele fixou o tema 810, ele fez bem clara lá a diferenciação do que são juros e o que é a correção monetária. Então, vamos lá para conceito. Pessoal, a correção monetária, ela nada mais do que uma retomada da inflação. É a correção do dinheiro no transcurso do tempo. Então, se eu tenho R$ 100 no ano de 2000, não são os mesmos R$ 100 que eu tenho hoje. Eu preciso corrigir monetariamente esse valor para que eu saiba quanto que ele vale hoje, né? Esses R$ 100, eles têm uma correção monetária. E essa correção, como é que a gente faz essa correção monetária? Através dos índices de correção monetária. Então, nós vamos ter aí o INPC, a TR, o IPCAE, a Selic. A Selic é diferenciada porque ela tem uma outra forma de apuração. A gente vai ver aqui hoje também. Mas essa é a correção monetária, né? Ela é dependente. Será? Deu uma travada. Aí, voltou. Voltou. Bom. Voltou. Tinha dado uma travada. Travou. Então, a correção monetária, ela depende de um índice oficial e ela é para corrigir a inflação. Ela é para corrigir o dinheiro no transcurso do tempo. Já os juros de mora, eles são uma indenização pela mora do devedor. Então, o devedor deveria ter pago uma dívida numa data X, não pagou. Foi necessário que eu judicializasse a questão para que ele fizesse esse pagamento. Então, essa diferenciação, né, na verdade, quando eu ajuizo uma ação, a outra parte, no momento em que ela é citada, né, no momento em que ela tem noção de que está devendo, ela já podia me fazer o pagamento. Ela não faz o pagamento. E o que acontece? A ela é imposta essa... É como se fosse uma multa. Eu não posso chamar multa porque são juros, né? Mas são os juros de mora, que é um valor a mais. Uma penalidade. Uma penalização, exatamente. Uma penalidade, né? Que ele vai pagar mais em razão de não ter efetuado o pagamento normalmente. Então, a gente vai ver nos nossos processos que a grande maioria... né? Realmente, a grande maioria da taxa de juros de mora, ela conta a partir da citação. Né? Que a partir do momento em que o devedor tem ciência de que está devendo, né? De que vai haver uma ação judicial, a partir dali ele pode pagar ou não. Né? Às vezes ele quer discutir o crédito judicialmente. O INSS, né? Quer discutir mesmo. Não quer saber. Está ali discutindo. Não devo. Então, essa cobrança... né, dos juros de mora, que ela vem, então, incidir a partir da citação, normalmente. Então, a gente precisa diferenciar bem esses dois para que a gente possa dar continuidade aqui na nossa conversa hoje. Deixa eu te colocar isso que é super importante. E eu já vi gente
na graduação, quando a gente vamos aprendendo, e é um detalhe tão importante, porque às vezes você pega uma sentença e você vai fazer recurso por outros motivos. Mas na sentença veio que os juros a partir da data da sentença. E você pode apelar sobre isso pedindo para citação. E isso é um detalhe que faz uma diferença enorme no valor financeiro. Então, assim, isso é uma delicadeza de técnica, né? Porque às vezes pode passar e você não prestou atenção que ali ele falou que é a partir da sentença. Não, ali é a partir da citação. Então, isso é um detalhe super importante e acontece realmente de ter sentença dizendo ou omissa. Não fala desde quando. E se ela é omissa, você pode ter um problema futuramente na liquidação de sentença, porque na sentença não falou que é a partir da citação. Então, isso é muito importante. Exatamente. E nesse ponto, até a gente precisa apelar bastante para a jurisprudência, porque os juros e a correção monetária, eles são consectários naturais da condenação. Então, claro que a parte contrária, ela vai sempre questionar se o título executivo não garante correção monetária e juros de mora, a outra parte vai questionar, olha, isso aí não vale. Aí a gente tem que se utilizar da jurisprudência e da legislação para dizer, olha, são consectários naturais da condenação. Eu não tenho como dizer, vamos supor que uma condenação é de 50 mil reais em 2015. Esses 50 mil reais de 2015, ainda que o juiz não tenha falado nada sobre correção monetária e juros, não tem como eu reconhecer que são devidos 50 mil hoje, né? Porque teve toda uma fase recursal, enfim, o que aconteceu nesse ínterim, e esse dinheiro ele não vale mais esse valor. Então a gente precisa se utilizar da jurisprudência, da legislação e falar, olha, são consectários naturais do processo. Não precisa estar expresso na sentença, na decisão. Claro que pontualmente, né, às vezes o índice, ele não falou que tinha que atualizar, mas não disse qual era o índice. Aí vai discutir o índice no cumprimento de sentença. A data inicial da citação, a data inicial dos juros de mora, também não falou, vamos discutir depois. Então isso pode acontecer pontualmente. Mas é importante a gente saber, né, nós como advogados, que são consectários naturais, né? Eles são devidos ainda que a decisão seja omissa, né? E aí, claro que é o que você falou, a gente precisa se preocupar em verificar se ele efetivamente está lá. Né, observar na decisão e embargar se for necessário para dizer, olha, fale expressamente para evitar problemas futuros, né? Mas a gente tem que ficar de olho. É muito importante, eu trato muito isso, a sentença, ela tem que trazer toda a parametrização para você poder fazer uma ótima liquidação de sentença. Se você não tem os parâmetros necessários para fazer um cumprimento de sentença limpo, claro e eficaz, porque se você já tem toda a parametrização com a sentença, você, na hora que tiver o cumprimento, vai ser muito mais rápido. Você não vai ter que ficar discutindo questões no cumprimento de sentença. Então, é super importante ganhar tempo, que seja numa apelação, no embargos, no início, do que você fazer isso no cumprimento de sentença. Eu entendo que é muito mais efetivo. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Nós trabalhamos com ações públicas, né, que são ações contra o INSS, em sua maioria, ou contra os regimes próprios, mas tratam ali de direito público, a gente está tratando com a fazenda pública, né? E aí, o artigo, a Lei 9494 de 97 é que regula como é que vão ser feitos esses consectários legais do cálculo. Perfeito. E em 2009, mais precisamente em junho de 2009, a Lei 11.960 trouxe uma nova redação para essa lei. E trouxe o famoso, né, todo mundo já deve ter visto em várias decisões, o artigo 1º-F. Né? O que esse artigo 1º-F trazia? Ele determinava que a correção monetária das ações
cuja condenada fosse a fazenda pública, a correção monetária fosse pela TR, que é a taxa referencial, é o índice, né? A TR, e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança. Né? Então, são duas coisas diferentes. Juros de mora pela caderneta de poupança e correção monetária pela TR. O artigo 1º F da Lei 9494 trouxe isso. A partir dali, começou-se a entender que seria necessário, então, haver a correção monetária por esse índice, que até lá, na época de 2009, ele não era tão ruim assim. Era a remuneração de caderneta de poupança. Logo em seguida, veio uma alteração, uma emenda constitucional para tratar especificamente dos precatórios, da correção monetária de precatórios, que foi a emenda 62. A emenda constitucional 62 trouxe para a correção dos precatórios, e aqui, né, a gente está tratando com o pessoal da nossa área, mas já explicando, o valor, só para diferenciar, uma coisa é o valor do crédito enquanto eu estou constituindo ele, enquanto eu estou construindo ele, né? Então, eu tenho uma fase de conhecimento em que eu vou discutir o direito, se eu tenho o direito ou não, uma fase de conhecimento. Em seguida, no processo, eu tenho uma fase de execução, né? Que é uma fase de cumprimento de sentença em que eu vou liquidar, eu vou saber o direito que eu recebi, quanto que isso representa. Logo em seguida, quando transita em julgado essa fase, eu não recebo esse dinheiro de imediato da Fazenda Pública, né? A gente recebe em formas de quê? De precatório ou de RPV. Ou RPV, exatamente. Então, esse valor, quando ele se constitui, o Estado também não paga de uma vez. Ele vai pagar, a Justiça Federal paga no exercício financeiro seguinte. Então, vai demorar um prazo. Ou seja, tem que haver essa correção também. Né? Aqui no nosso caso, no Distrito Federal, Fiorella, nem sei como é em São Paulo, mas aqui no Distrito Federal, passaram-se anos sem pagar precatório distrital. Então, aqui em São Paulo também tem muito parado ainda aqui. É muito atrasado o pagamento dos precatórios, ou seja, as pessoas ficam anos esperando receber, e quando elas vão receber, esse precatório tem que ser atualizado. Então, eu falei isso para diferenciar o que é a correção monetária na fase de cumprimento e o que é a correção monetária na fase do precatório. Bem, veio o artigo 1º F na Lei 11.960 e trouxe a forma de correção monetária no cumprimento de sentença. Logo em seguida, veio a emenda 62 e trouxe a forma de correção monetária para os precatórios. E nessa forma de atualização, o que o Constituinte Derivado fez? Aplicou também a TR para corrigir os precatórios. Então, disse que também a taxa referencial deveria atualizar os precatórios. Então. Aí, STF, me ajuda, socorro, porque... Né? Foi um barulho com essa TR. Exatamente, porque era né? Aí a TR ela já começou a ter uma correção abaixo da inflação, né? E aí, só um pontinho aí, que você falando da TR, e ela é tão importante, foi daí que desencadeou toda essa discussão de juros, correção monetária, porque teve aquelas ações do Fundo de Garantia, porque como o Fundo de Garantia é corrigido pela TR, né, a gente teve aquele boom de correções, tudo, mas aí a gente cai numa decisão de que como não tem regulamentação, não dá para eles modificarem. Mas é só uma parte aí que, como uma decisão, um questionamento vai se desdobrando demais em outros assuntos, e não só na advocacia, na área previdenciária, mas também a questão trabalhista, no FGTS, né? Então, assim, como é importante a gente ter conhecimento o que são esses índices, aonde eles... Porque você pode até criar uma tese nova, né? Então, esse conhecimento, você fala, eu não gosto de cálculo, não quero nem saber de juros e correção. Não, é importante, sim, porque dali você pode falar, mas aquele índice não está sendo equivalente e não está adequando o valor econômico ao longo dos anos, né? Porque qual a ideia da correção monetária? A correção monetária, ela quer trazer o quê? Se você tem em 2015, como se você deu exemplo, 2015 eu tenho 50 mil. Ele tem que representar, depois de 5 anos,
o poder aquisitivo de 50 mil. Né? Então, o que você comprava com 50 mil? Ah, eu comprava um carro. Tá, passou 5 anos, você compra aquele mesmo carro? Então, quer dizer que se você não teve uma correção, e hoje a gente vê que a poupança também está uma correção super defasada. Então, isso é importante, porque será que a gente não tem que questionar? Porque na advocacia, você ter caráter alimentar, o que você compra de comida hoje, de cesta básica, daqui 5 anos você tem que ter o mesmo poder aquisitivo de uma cesta básica. Então, assim, será que a gente não tem que discutir se necessário, se realmente está atualizando? Então, isso é um ponto importante, por isso que é importante ter esse conhecimento. Ter o conhecimento de atualização de juros não é só para, eu não quero mais fazer cálculo. Não, é para você entender a lógica, né? Eu quero aproveitar, porque eu sei que tem algumas pessoas que entraram, e assim, agradeço muita gente, mas depois eu vou falar com todo mundo, mas eu quero agradecer meu querido amigo Almir, que entrou aí, lindas, você também é um querido, o Hammer também entrou, então assim, são colegas da minha advocacia que a gente sempre teve junto, eu agradeço bastante. Edi France também entrou aí, Edi, muito querida, obrigado por ter aí prestigiado essa live com a gente, mas toca aí, Rai. Obrigada, pessoal. Me sinto para você. Sentimos lisonjeadas. O meu tá aqui também. Nosso happy hour. Tem que... Peraí. Não pode... Não tem que dar um golinho. Não. Vamos lá, continuando. Então, o que aconteceu com essa emenda 62? Foram protocolados em seguida... impetrados no Supremo Tribunal Federal ações diretas de inconstitucionalidade para questionar a TR, mas a TR para os precatórios. Né? E aí, o que o Supremo falou? Nas ADIs, se alguém quiser anotar, tem uma colinha aqui, são as ADIs 4.357 e 4.425. Essas duas ações diretas de inconstitucionalidade, através delas, o STF disse o seguinte: é inconstitucional a taxa referencial como correção monetária. Só que ele disse que era inconstitucional para quê? Para os precatórios, certo? Isso. Bom, mas quando ele disse isso, a gente, acabou, né? Ótimo, maravilha. Agora, nos nossos cumprimentos de sentença, também não quero saber de TR, porque o STF disse que é inconstitucional e que viola o direito de propriedade, porque a TR, ela tinha uma correção abaixo da inflação, né? Então, viola o direito de propriedade. E o STF ratificou que era inconstitucional. Bem, a gente ficou feliz da vida e tudo. Aí veio isso, foi antes... Você tem a data aí, Fiorella, do julgamento inicial? Eu sei a data da modulação. Do julgamento que iniciou foi o 810? Não. O 800, não, a DIN do precatórios, 2014, isso, foi 2014. Isso. Então, aí em 2014 foi julgada a inconstitucionalidade da TR. Em 2015, mais precisamente no dia 25 de março de 2015, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos das decisões dessas ADIs. E disse o seguinte: não, tudo bem, a TR é inconstitucional, mas não é tão inconstitucional assim, vamos modular. Ela só vai ser inconstitucional a partir de agora. E aí ele modulou para que fosse o índice de correção monetária aplicável aos precatórios que era o IPCA, até junho de 2009. De junho de 2009 até 25 de março de 2015, a TR. E de 26 de março de 2015 para frente, até a data do pagamento, voltava a ser o IPCA. Bom, quando o STF modulou os efeitos, voltou a discussão para os nossos cumprimentos de sentença. Porque lembrando que essas ADIs foram específicas para os precatórios, né? Estava discutindo só a emenda constitucional. Não estava discutindo a Lei 9494. Bem, e o que aconteceu? Nos nossos cumprimentos de sentença, virou uma celeuma. Aí tinha juiz que aplicava modulação, tinha juiz que não aplicava, tinha juiz que dizia que era TR, tinha juiz que dizia que era o INPC.
e tinha juiz que dizia que era IPCA-E, e ficou aquela confusão ainda. E aí foi quando se identificou, não, então a gente tem que discutir a constitucionalidade do índice de correção monetária aplicado ao cumprimento de sentença, que é quando a gente está formando o crédito, antes do precatório, né? E aí foi quando foi elevada a repercussão geral, né, com efeitos erga omnes, o julgamento do RE 874. O número dele aqui. É o TM 810. Deixa eu abrir a tela aqui também, que eu baixei ele. 810 RE. Peraí que eu acho. 870947. Isso. Esse RE foi elevado a. Esse RE foi elevado à categoria de repercussão geral, né? Era repercussão geral. Ele estava com repercussão geral, foi reconhecida. E aí, no julgamento desse RE, pensou-se o seguinte: bom, então agora vai resolver, né, a situação da correção monetária para as ações contra a fazenda pública, né? E, na verdade, nesse RE, a parte contrária era o INSS. E aí, o STF, então, declarou a inconstitucionalidade da TR também nesse julgamento. No tema. Né? No tema, isso. Quando houve o julgamento, ele decretou a inconstitucionalidade da TR, também por violação ao direito de propriedade, e disse que não se aplicava por deflação, né? Não corrigia monetariamente, então não serve. Isso mesmo. Bem, a partir dali ainda ficou uma confusão, por quê? Ficou se entendendo. E aí, mas aplica modulação? Tem modulação? Não tem? Como é que vai ser? O STF vai ou não vai fornecer essa modulação? Desculpa, deu problema aí? Deu uma ligação aqui. Não, mas aqui não cortou não, tá tudo certo. Tá bom. Bem, e aí o STF, então, quando foi julgar a modulação, aí teve até eu não sei se você lembra, Fiorella, acho que vai lembrar porque isso é recente. O ministro Fux, que era o relator do RE, o que ele fez? Ele deu efeito suspensivo nos embargos de declaração. Porque aí todo mundo ficou assim, vai modular, não vai, os embargos, o que a gente faz? Aplica, não aplica, porque deu como inconstitucional, mas não sabia se ia aplicar, não ia aplicar, se vai modular, se não vai. Ficou todo mundo ficou assim, né? Ficou com cara assim. Nós tínhamos tido uma decisão de plenário. Os 11 ministros do STF já tinham votado, foi por maioria, mas já tinha se encerrado a votação. Aí vem o relator monocraticamente e dá efeito suspensivo para os EDs da outra parte. E aí, quando foi isso, toda a AGU, né, as procuradorias se aproveitaram e falaram, olha, tá suspenso e tudo. E aí, tanto que aí os juízes, acho que os juízes pensaram assim, não, chega, não vou decidir mais, deixa sobrestar tudo. E aí foi que muitos processos foram sobrestados para aguardar o julgamento do tema 810, o julgamento final, né, que é quando eles fossem decidir julgar finalmente os embargos de declaração. E aí eu confesso para você que eu fiquei meio assustada quando foram julgar esses embargos de declaração, porque eu fiquei com medo. Eu falei, gente, se deram um efeito suspensivo, né? Caramba, será que eles não vão julgar igual fizeram com os precatórios, né? Porque seria totalmente contraditório eu dizer em um processo que é inconstitucional, que viola o direito de propriedade, que não corrige monetariamente os valores, e no outro dizer, não, mas para cá vale. Né? Tudo bem que ele tinha modulado aqui, só que aqui ele modulou para 2015, e esse outro julgamento foi 2019. Então, se ele modulasse de novo, a gente ia ficar com 10 anos de TR. Né? Exatamente isso. E aí, teve no ano passado, foram em 2 ou 3 sessões, se não me engano, e foi finalizado o julgamento dos embargos de declaração, dizendo, viu, Mônica? A Mônica perguntou para nós, ela mandou uma mensagem para mim, olha, fala da modulação. Não modulou, não tem modulação. Não modulou. O que o STF disse claramente é que o artigo 1º F
da Lei 9494 de 97 é inconstitucional quando trata da correção monetária. Então, a TR não corrige monetariamente. Inclusive, até falando aqui por curiosidade, Fiorella, se a gente puxar a TR dos índices oficiais, a TR é 1 desde 2017. Ou seja, se eu tenho um valor, se eu tenho um valor de R$ 100 em 2017, ele ainda é R$ 100 hoje. Ele não corrige nada. Enquanto que se eu corrigir pela TR, pelo INPC ou pelo IPCA, vai ter uma correção. Uma diferença ótima. Exatamente. Né? Então, porque eu tive inflação, não tive inflação de 2017 para cá, né? Então, teve esse crescimento, né, do valor no tempo, e a TR está zerada, né? A gente fala zerada, na verdade ela é 1, porque se eu multiplico por 1, dá o mesmo valor, né? Dá o mesmo então, valor, exatamente isso. Exatamente isso. Então, o que acontece? Na prática, hoje, não temos modulação. O que acontece hoje? A gente tem a fase de conhecimento, em seguida, a gente tem a fase de cumprimento de sentença, em seguida, a fase do precatório. Na fase de cumprimento de sentença, eu não falo em TR. Não falo em TR mais, porque a TR ela foi inserida em 2009, mas esse artigo foi inconstitucional. Então, eu vou aplicar o quê? Eu vou aplicar o índice que vinha sendo aplicado antes. Né? Então, se eu tinha no Manual de Cálculos da Justiça Federal e na legislação previdenciária, o índice aplicável é o INPC. Né? É o INPC que corrige os benefícios previdenciários. Então, eu vou aplicar o INPC durante todo o período. Né? Eu não falo mais em TR. Aí depois eu vou formar o precatório, e aí o precatório é corrigido pelo IPCAE, que é a legislação específica do precatório. Agora, se eu estiver falando, por exemplo, de uma demanda contra, vamos dar aqui meu exemplo, o Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal a gente já aplica o IPCAE, que era o índice que vinha sendo aplicado, e aí a gente faz essa... Aí o que acontece? A gente vai muito também da forma como o juiz trata, né? Então, o juiz, às vezes, nas demandas previdenciárias, fala, aplica IPCAE. Aí você fala, claro, excelência, vou aplicar IPCAE, não tem problema. Que é o melhor! Exatamente. A diferença é bem pouquinha, na verdade, entre os dois, mas o IPCAE é um pouquinho melhor que o INPC. Então, acontece isso. Os precatórios todos são formados, né? Estão sendo formados a partir de 2015. Mas se eu tiver um precatório que tenha sido expedido lá em 2010, por exemplo, e a gente tem aqui no DF, a gente tem até de 2005, que foram expedidos, aí a correção vai obedecer essa modulação, porque é precatório. Então, a modulação até junho de 2009 e até março de 2015. E dali em seguida o IPCA de novo. Então, para precatório permanece a modulação, mas para constituição de crédito, né, que é para constituição do valor da execução, não cabe mais modulação, não cabe TR, é mesmo o INPC, o IPCAE, né, nas demandas previdenciárias, o INPC, no caso aqui que a gente está tratando. E aí, me fala uma coisa, nesse pensamento que você tá pondo pra gente aqui, explicando, muito claro, realmente excelente explicação. No caso, como nós não temos a questão no cumprimento de sentença, 2 pontos importantes que a gente estava falando. Acontece, e isso que é, de novo, a delicadeza de pegar uma sentença, às vezes a sentença vem escrito lá, aplica-se TR. Então, assim, primeiro, de novo, ali cabe o embargos, né? Cabe, e isso pode acontecer, não é uma coisa, por isso que tem que ficar bem atenta. E se a sentença traz, aplique-se o manual dos cálculos dos TRF, do CNJ, né? O manual de cálculos. Justiça Federal. Da Justiça Federal. Eles estão usando o INPC ou o IPCAE? O manual de cálculos, ele fala, para os benefícios previdenciários, ele aplica o INPC. É o INPC. Perfeito. E para as condenações em geral, que são as outras condenações, vamos supor, de regime próprio, né, ou de outras ações contra o Estado, aí ele coloca
o IPCA é. Mas nas ações previdenciárias é o que está no Previdenciárias é manual o de NR. Agora, você falou isso, eu lembrei de uma coisa que eu faço na prática. O que acontece? Muitas das vezes, o juiz mandou aplicar TR. E provavelmente esse título executivo foi formado lá atrás, quando a gente já tinha acostumado, não, tudo bem, é TR mesmo. E aí, quando eu vou executar, eu vou e olho que o juiz tinha mandado aplicar TR. E agora? O que eu faço, Fiorella? E tem dado certo, viu? A gente lá no escritório, né? Para quem não sabe, eu trabalho na advocacia Riedel, então a gente tem aplicado bastante isso e tem dado certo. A gente dizer o seguinte: olha, excelência, juros e correção monetária são consectários naturais do cálculo. E eles têm que seguir a legislação vigente, o entendimento vigente na data do pagamento. Então, são matéria de ordem pública. Então, se é matéria de ordem pública, eu não fico vinculada ao título executivo. Né? Existem outros tipos de matérias de ordem pública que não vinculam o título executivo, às vezes algum tipo de erro material, ou outros exemplos que eu não vou dar aqui, mas em que eu posso questionar depois. Né? E esse é um desses casos. Olha, na época eu tinha esse entendimento, mas hoje o STF disse que é inconstitucional e não tem efeito retroativo. É inconstitucional, aliás, e tem efeito retroativo, ele é inconstitucional desde sempre, né? Nunca existiu TR, então não há porquê eu querer aplicar TR porque o título executivo determinou. Matéria de ordem pública. Você pede uma nova expedição de precatório, mas se ele já está expedido, você pede uma complementação, nova... Não. Depois que formou o precatório, a gente não mexe. Eu falo isso no cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença, entendi. Entendeu? Você apresenta um novo cálculo antes de ser expedido, ele ter homologado os cálculos e expedido o precatório. Isso, antes da homologação dos cálculos. Aí eu venho alegando isso, aí o juiz realmente a matéria. Às vezes a outra parte questiona, outras vezes não, porque já existe orientação interna, tanto para a AGU quanto para as procuradorias, dizendo para não recorrer mais disso. Então, os procuradores, eles já não recorrem mais. Eu tenho um amigo procurador da AGU, ele é advogado da União. E aí eu sempre postava muita coisa, né? Sobre a questão do índice e tudo. E aí, eu não sei nem se ele está assistindo a gente aqui agora, mas foi engraçado, porque quando o ministro Fux, quando o ministro deu efeito suspensivo lá na decisão do RE, né? Da repercussão geral, ele me mandou mensagem no Instagram. Tá vendo? Não sei o quê, vou ganhar. Aí quando teve o julgamento final, que não teve modulação, quando teve o julgamento que não teve modulação, que precisava de um quórum qualificado, né, para fazer essa modulação e tal, e não teve. Aí eu mandei mensagem para ele, tá vendo? Não sei o que, ele mandou uma carinha triste. Foi engraçado. Mas assim, eles realmente não estão recorrendo mais, eu vejo isso na prática, né? Antigamente eles ficavam aí, e era até um fator de retardamento dos nossos processos, né? As nossas ações, às vezes a gente já tinha ganhado mérito e ficava ainda discutindo o índice de correção monetária. Aí ia para o Supremo para ficar lá sobrestado o processo, aguardando o julgamento da correção monetária, né? Então, isso foi uma questão deu um atraso. Deu um atraso. E aí, eu vou tentar fechar aqui essa questão, porque a Fiorella queria falar um pouquinho do trabalhista também, como ficou. Tá. Vamos que a gente tem já 40 minutos aqui. Pois é muito tema, é muita coisa, mas vou falar rapidinho. O que então, fechando esse histórico e para a gente ver o que aconteceu, o que acontece na prática? Então, na fase de cumprimento de sentença, eu não falo mais em TR, e no precatório é aplicada a modulação, só a partir do precatório, né? Ok. E os juros de mora? O que mudou? O que o tema 810 falou sobre os juros de mora? Porque aqui a gente tinha o entendimento de que os juros de mora, até bem pouco tempo atrás, até o julgamento, na verdade, do RE, a gente aplicava 0,5% ao mês
a Mês, partir da isso. citação, né? E aí, na trabalhista, a gente ainda aplica 1% ao mês a partir do ajuizamento, né? Então, como que ficou essa questão dos juros de mora? Lembra quando eu falei para você que o artigo 1º F da 9494, quando ele trouxe a TR como forma de correção monetária, ela trouxe também, como juros de mora, a taxa da caderneta de poupança. Né? Perfeito. E a taxa da caderneta de poupança, ela é até um pouco complicada, eu nem anotei aqui, mas ela fala que é de 12% até uma data tal, 12% ao ano até uma data tal, depois de 0,5% até 2012, e a partir dali 70% do que ultrapassar a Selic, ou se menos de 70%, é 0,5%. É algo nesse Bem sentido. Então, complexo. bem complexo. E aí, essa forma de apuração dos juros, né, isso a gente chama de taxa aplicada à caderneta de poupança, que aí ela é fornecida oficialmente pelo governo. Ou seja, quando o STF julgou o RE, quando ele julgou o tema 810, que é para a fase de cumprimento de sentença, o que ele disse? Que que o artigo 1º F da Lei 9494 é inconstitucional quando trata de correção monetária. Uhum. E disse que é constitucional quando trata de juros de mora. Ou Entendi. seja, quando a gente fala em aplicação do tema 810, eu falo que não tem TR, mas que os juros de mora é a taxa da caderneta de poupança. Exatamente, porque o STF trouxe claramente isso no julgamento do tema. Na verdade, ele diferencia duas coisas no julgamento do tema. Ele fala que é inconstitucional para tratar dos cumprimentos de sentença contra a fazenda pública, a TR, mais os juros de mora é a caderneta de poupança. Quando ele trata, aí embaixo ele fala, mas se o crédito for tributário, né? Uhum. Esse cima é para os não tributários. Se o crédito for tributário, aplica a Selic. E a Selic, ela já vem junto com juros. Então, Selic é correção monetária e juros junto. Né? Então, a gente aplica uma taxa de juros e correção monetária que vem dentro da taxa Selic. Então, por isso que tem aquela diferenciação. É até um pouco complexo a leitura, quando a gente vai ler a tese que foi formada pelo Supremo no tema 810, você vê lá que tem uma diferenciação que para crédito não tributário, que são esses nossos previdenciários, enfim, qualquer condenação contra a fazenda pública, às vezes o servidor entrou com ação porque teve um prejuízo no contra-cheque, né? Então, uma gratificação X que deixou de receber, ele ajuiza uma ação contra o Estado, e aí, quando ele vai receber, ele vai ter que atualizar esses valores. Essa é a forma de atualização, a mesma forma que a atualização dos benefícios, ou seja, sem TR, né? Sem TR, juros de mora, caderneta de poupança. Se o crédito for tributário, se for decorrente de uma restituição de imposto de renda, né? Uma ação de repetição de indébito. Né? Então, mesmo se for contribuição previdenciária, assim, que você vai compensatória, que você vai pedir a compensação, que nem saiu agora, tema julgado semana passada do salário maternidade, que não cai as contribuições previdenciárias, e que isso você pode até, as empresas ingressar com a ação, falei que eu já estava começando a escrever um pouquinho sobre isso, porque você pode pedir a repetição do indébito, e aí vai cair exatamente no que você está falando. É tributário, então cairia a Selic, né? E Selic, exatamente. Então foi esse, basicamente, o que o STF quis dizer com esse julgamento. E como eu tenho empresa de cálculo, a gente faz estritamente o que está no tema, né? A menos que o juiz tenha falado expressamente de outra forma. Né? E aí a gente vai seguir o que o juiz disse, e aí depois ele pode até mudar se a outra parte dizer, não, mas é matéria de ordem pública. Aliás, a gente faz como o advogado nos solicita para a empresa, né? Olha, eu quero de acordo com o título executivo. Não, eu quero de acordo com o tema 810, porque isso é discutível, né? Agora, é lógico que eu falei para você. Se o juiz mandou aplicar TR, o cálculo não tem que ser TR. Né? Eu vou defender até o fim que eu não faço TR. Lógico, exatamente. A diferença é absurda.
Só que nós ainda temos a TR vigente em um lugar, que é na trabalhista. E aí, eu não sei se você viu recentemente, houve uma liminar que foi concedida pelo ministro Gilmar para suspender as execuções trabalhistas em que estiverem discutindo o índice de correção monetária. Porque na trabalhista eu vou falar só por alto, porque não é nosso foco aqui, o trabalhista, né? Certo, O previdenciário, mas o que que acontece? A partir a nova redação da CLT, e aí já vinha tendo discussões na Justiça do Trabalho se seria TR ou se seria IPCAE. E aí o TST vinha mandando aplicar o IPCAE justamente com base no julgamento do STF. Porque se o STF dizia que era inconstitucional, por que ia aplicar na trabalhista também? Então, o TST, e a gente tinha vários julgados quanto a isso, mandando aplicar o IPCAE. Quando veio a reforma trabalhista, veio um artigo expresso dizendo que era para aplicar a TR. Só que logo em seguida veio uma medida provisória, e essa medida provisória é recente, ela, se eu não me engano, ela é 2019, mandando aplicar o IPCAE. E aí, quando mandou aplicar o IPCAE pela medida provisória, a gente, maravilha, né? Vamos aplicar. Só que a CMP caducou. E quando ela caducou, aí foi ajuizada essa ação no STF e veio o ministro Gilmar, né, que é o relator é uma medida cautelar, se eu não me engano, e concedeu a liminar para mandar suspender as execuções que discutem a correção monetária. Né? Então, ou seja, na trabalhista, a gente ainda tem aplicado, agora como na trabalhista, a gente chama lá de índice trabalhista, o índice oficial da trabalhista diário. Na verdade, é a TR. É a TR. A base deles é TR, é isso mesmo. Exatamente. Então, assim, a gente resolveu isso em relação às demandas contra a Fazenda Pública, nos precatórios, e agora ainda vem um terceiro capítulo dessa história para discutir em relação à Justiça do Trabalho. E só mais uma questão assim que é importante a gente diferenciar também, muitas pessoas me perguntam, e se eu tinha, sei lá, eu tinha aluguel para receber, precisei ajuizar uma ação contra o meu locatário para me pagar aluguel. Qual a correção monetária? E aí, eu sempre falo, gente, aí é uma relação privada. Aqui, quando a gente está discutindo esse índice de correção monetária e que tem repercussão, nesse tema 810, né? Tem repercussão nos precatórios e tudo. Quando a gente está tratando de ordem pública, discussão de matéria pública, né? Matéria de direito público. A gente está tratando a gente está falando com o INSS, a gente está falando com a União, a gente está falando com os estados, né? DF, municípios. Então, assim, a gente está falando de fazenda pública. Uma relação privada, ela vai estar sendo regulada pelo contrato. Pelo contrato, exatamente isso. Então, quando você firma um contrato, você tem lá, sempre você vai ver, o valor vai ter tanto de juros e tal índice para correção monetária. E multa ainda por cima também. Então, a gente vê isso. Então, é uma relação contratual, é uma relação privada. Então, o tema 810, as ações diretas de inconstitucionalidade não se aplicam para as relações privadas. Então, lá não tem nem que se falar em TR, porque, na verdade, eu não conheço nenhum contrato que tenha sido ajustado pela TR, né? A TR veio mesmo a partir pro pagador ia ser ótimo, né? Pro devedor ia ser ótimo, com certeza. Agora, pro contratante, não. E como normalmente os contratos são de adesão, né? Quem faz é o próprio o próprio credor, então não tem jeito, não tem. A gente tem 10 minutinhos aqui, né, a gente vai estar já concluindo um pouquinho, mas eu queria colocar um ponto importante, que nem você falou assim, a gente já trouxe todo esse contexto, assim, excelente realmente, explicação muito pontual, eu acho que de ordem tributária, não tributária, eu acho que ficou muito bem desenhado,
de uma forma prática, né? Porque quando você começa a ler a lei, ela é dificultosa você entender toda essa modulação, nem que você falou, você lê o julgado, é difícil às vezes absorver, mas está falando como? Então, assim, a sua explicação foi realmente bem prática. Agora, o que eu dei uma estudada também nisso, né? Como eu gosto de cálculos, eu gosto de entender o cálculo, eu falo que é tão importante a gente entender da onde sai aquela atualização monetária, o índice da portaria que o INSS divulga, né? A advogada fala, eu já aplico e acabou. Mas é super interessante você aprender como é que é feito esse cálculo, para sair aquela tabela. E eu brinco muito, porque existem índices negativos, né? Que ainda se utiliza quando ele foi negativo, deveria se colocar 0. Mas eu já vi portaria que põe o índice. É que a diferença sai, assim, se você entra com uma ação dessa, vai ser uma ação de R$ 500. Mas é injusto, entre aspas, né? São coisas que a gente ainda tem que batalhar muito. Mas na questão de tudo o que aconteceu, e a situação de que você já recebeu o precatório, mas foi declarado que a TR é inconstitucional, eu vi algum sentido, e eu acho que isso a gente pode trabalhar dentro do seu escritório, sendo que você tem que ver o prazo que foi esse precatório não, se cabe ou não, são as ações rescisórias, que existe a possibilidade, né, de você poder pedir a aplicação e a substituição do índice, tendo em vista o julgado do tema 810. O que você acha? Na verdade, eu não. É uma boa tese, realmente. Eu não tenho uma opinião formada quanto a isso, mas posso dar uma estudada, porque realmente uma das hipóteses de cabimento de ação rescisória é julgamento de inconstitucionalidade do dispositivo que fundamentou, né? Agora, é uma relação acessória, não é uma relação principal da demanda. Não. Eu não sei até que ponto, por isso que eu fiquei na dúvida aqui quando você falou, realmente faz todo sentido, porque caberia, é uma hipótese de cabimento de rescisória. Mas eu teria que ver sobre como é uma obrigação acessória, se caberia sim. Agora, se... Então, eu dei uma alinhada, porque eu sou, assim, desde o início eu estudo muito ações rescisórias, sou bem, eu acho que tem cabimento em algumas situações, ela é uma ferramenta muito técnica, né, e às vezes as pessoas deixam de utilizá-la, mas ela tem uma efetividade muito grande e muito importante, porque ela traz a coisa julgada que aconteceu lá atrás. Então, assim, não é a partir de hoje. Então, é a questão da coisa julgada, que o objeto é correto, a coisa julgada corretamente, ela não teve vício, nada. Então, a ferramenta para tratar da coisa julgada é a ação rescisória. E que o cabimento disso, no caso do precatório, você vai discutir não a ação principal, que não é objeto, é no cumprimento da sentença. Então, como hoje a gente tem o cumprimento de sentença, uma ação individual, né? Ela é individualizada, porque é o que você falou, é um segundo momento. Então, a coisa julgada é a homologação dos cálculos. Então, o que você vai pedir, a rescisória, é em cima daquela sentença homologatória. Então, eu acho que assim, dá para a gente estudar um pouco isso, eu acho que isso tem abrangência, e às vezes você tem no escritório questões e processos que financeiramente valem muito a pena. Então, assim, vamos desarquivar esses processos que você teve precatório, que o cliente teve precatório, e vamos buscar ver essa liquidação de sentença e aplicar o INPC e não a TR. Vai dar uma diferença e é mais um trabalho e é de direito, né? É um direito que esse segurado tem. Então, eu acho que assim, a gente às vezes tem mina de ouro dentro do seu escritório. Eu falo que o arquivo morto, ele ainda pode ser muito vivo, viu? Eu confesso, eu compreendi a sua tese. Eu acho realmente que a gente tem né, é isso, a gente tem que formular a tese o tempo todo e tudo. Eu só fico com medo disso virar um círculo vicioso, né? Se eu pego uma correção lá de trás, eu vou corrigir até agora. E aí eu vou corrigindo, acaba que
Eu não sei, eu tô, né, vendo, Não, na vendo o realidade, outro lado que a gente tá discutindo. não. Você vai fazer uma rescisória no sentido da aplicação, então você Faz tem dois sentido, pontos. sim. Início da homologação, o valor da homologação ela está inferior e foi pago, o precatório foi o recebimento precatório, foi lá. Então, assim, você vai discutir o cumprimento de sentença. O cumprimento dá uma diferença e você não vai discutir o precatório, porque ele foi pago com valor inferior, Entendi. entendeu? Sim, entendi, Você vai entendi. discutir como a rescisória, o que a rescisória faz? Ela vai decidir, rescindir uma sentença, uma coisa julgada. Então, ela rescinde algo que foi feito de forma correta, porque ela não tem vício, mas ela teve alguma coisa que nem no caso, uma decisão do Tribunal Superior, que afeta diretamente aquela sentença, se transforma. Então, você pode rescindir aquela sentença. Então, você vai discutir aquela sentença e não um precatório. Mas você vai ter uma diferença na liquidação de sentença, entendeu? Eu acho que caberia muito. É coisa julgada. Ai, eu adoro isso. Essa mulher, gente. Não, sério. Tamo junto, tamo junto. A gente tá chegando pro final, antes de cair, né? Porque temos aí 3, 4 minutos, senão a gente... Primeiro que eu quero agradecer todo mundo que prestigiou a nossa live hoje. Te agradecer. Delícia, vai lá, vai olhando aí pra você. Vi que tem um tio que entrou aí, falou que você é linda, maravilhosa. Isso aí, família, prestigiando a gente. Sendo pra mim essas... Não, minha sobrinha Pereira Gleicimar, minha sobrinha filhada maravilhosa. Ai, meu Deus, não apareceu. Maravilhosa é ela. Não apareceu pra mim. Luciano também no Letra, um grande amigo, Almir, bastante gente aí prestigiando a gente, Hammer, Edi. Meu irmão também entrou, meu irmão engenheiro civil não entende nada, mas entrou aí para prestigiar. Mas assim, eu te agradeço mesmo. Meu irmão, minha cunhada. É isso aí, família tem que prestigiar. A sogra que ama. Ai, gente, a minha sogra tá aí. Tayla, Maria de Lourdes, Ricardo, muitos coraçõezinhos Vitória, aí pra gente. Thaisa. Aí tá aí a minha tia, minha madrinha, na verdade, Gleice, Felipe Gui, Rafael Nascimento. Um beijo, Rafa. Juliana Alves, Domingos Pereira, Antônio, meu marido, meu Deus, ele tá ali assim, ó. O maridão tá trabalhando ainda. O meu tá trabalhando ainda. Aqui demora... Mas assim, eu quero agradecer muito mesmo, Rai, essa dobradinha aí. Foi um papo delicioso e muito de conteúdo, né? Onde a gente pode repensar algumas coisas, até criar uma tese. Então, assim, é super importante realmente para a gente entender um pouquinho um tema tão específico, mas de uma forma super de bate-papo mesmo, muito gostoso. Então, assim, um brinde para nós aí, pela amizade. A gente não pode estar junto, então um brindezinho aí pela nossa amizade e de tudo de bom para você e para nossa luta em prol da advocacia previdenciária, né? Muito obrigada pelo convite, obrigada a vocês que ficaram aí nos assistindo. É isso, a gente pode até depois... A gente ainda tem muito tema para falar sobre isso, a gente pode entrar depois efetivamente nos cálculos previdenciários, porque ainda tem o índice de atualização de benefício, que é diferente. Vamos sim. Né? Vamos marcar uma próxima. Os benefícios anualmente. Então, assim, tem muita coisa. Essa parte de cálculo, muitas vezes o contador não entende, né? Porque é um cálculo judicial, é específico, e o advogado também não. Então, eu gosto de entrar nesse meio aí, já que eu sou advogada e contadora, para tentar esclarecer e ajudar da melhor forma possível. Então, é isso aí. Estou muito, muito feliz de ter ficado aqui com você. Esse happy hour é muito gostoso, muito descontraído. E é isso, gente. Até a próxima, então. Beijo para todo mundo. Bom fim de semana. Até a próxima. Um beijo para você também. Tchau, tchau.